também, né? Sim. Ele se desenvolve de uma forma geral no esporte, né? Conta um pouquinho aí de como é que foi esse início com ele, escolinha, entender o alto rendimento, levar para clube, fazer avaliação. Exatamente. Cara, foi engraçado que assim, eu, desde moleque, sempre gostei de futebol. E aí tentava daquela forçação de barra de pai, né? Então ele tinha 5, 6 anos, eu levava ele, vamos jogar bola, descia com ele na quadra, ele pegava a bola com a mão, falava, não, filho, é com o pé, tal. E aí, de repente, quando ele entrou na primeira série, ele deu um start, ele começou a treinar futsal lá com um professor do colégio e ele começou a gostar. Então, assim, eu tentei motivar ele no início e depois, 1 ano e meio depois, ele começou na escola a gostar de futsal e do nada despertou interesse por bola. Aí que começou a caminhada, vai à escolinha, aí bota na escolinha, etc. Então, a primeira etapa é deixar o garoto descobrir, né, a bola, descobrir o esporte, ter paixão, vontade, Sabe desejo. o que foi interessante? Porque, assim, é aquela coisa, eu, como pai, tentei forçar a barra. Não, filhão, vamos descer, jogar bola. E ele não queria. E aí ele despertou o interesse depois, uma coisa natural. E é o que você falou, a descoberta. Ele descobriu o gosto dele pelo negócio. A gente já começa a entender isso de relação com bola, né? Porque ele já começa a gostar da bola. Exato. Já começa a gostar do futebol. E aí ele começa, a hora que ele... Isso daí acontece com muitos pais, né? É comum isso daí, né? Os pais às vezes acham, poxa... Principalmente o pai que jogou, que quis jogar e às vezes quer forçar o garoto. Boleirão. Pai boleirão, isso daí é assunto que, meu, nossa. Tem essa aí, dariam 5 podcasts do pai boleirão. Dá. Aí vamos preparar, porque a turma gosta, hein? O pessoal gosta. Quando eu falo dos pai boleirões, eu tive uma série de vídeos no Rios do canal Categorias de Base, no Instagram, que eu falava dos pais boleirões, que vai dar muito conteúdo pra gente, pode ficar tranquilo. Então isso acontece com muitos pais, né? A primeira, vamos dizer que o primeiro amor do menino é de uma forma aleatória. Não um garoto que ele já é criado, de um pai que continua jogando, que o moleque vê bola o tempo inteiro. Né? Mas ele despertou naturalmente, até porque você é de outro ramo, você é da área do direito, do jornalismo, né? Trabalha com imobiliário e tal. Então, é um outro ramo, né? Ele não cresceu vendo você. Não. Eu só gostava quando ele nasceu, eu já tinha passado a fase. Eu só assistia, torcia, era aquela torcia. Mas eu não. É o que você falou, não tinha essa vivência do mundo do futebol. Eu tive quando eu era moleque, uma coisa bem pequena, e comecei a ter contato com o mundo do futebol de novo depois com o Rafa, porque aí ele pegou essa paixão por futsal na escolinha, aí eu botei na escola, normal. No colégio. Pessoal, presta atenção, olha como é que foi a experiência dele. A primeira experiência, isso é pedagógico, é muito importante os pais observarem isso, porque tem muitos que passam pela mesma situação. O pai que ele é advogado e ele vive em um universo completamente diferente de um universo de esporte, porém no colégio o filho dele se interessa pelo futebol. Foi exatamente isso. E aí foi uma coisa que vai meio automático. Aí ele começou futsal no colégio. Aí eu falei, acho que eu vou botar ele numa escolinha. Aí na escolinha, né? E aquela coisa, o pai leigo no negócio, né? Aí bota na escolinha, você acha que dali, pronto. Daniel, calma, leigo. Não, calma. Vamos, isso que você falou é importantíssimo, cara, a gente fazer essa observação, porque a gente tá numa geração de boleirões de rede social, né? Um pai leigo... Mas você torce pro São Paulo, né? Sim. Vai no estádio, grita na torcida, tal. Sim. Frequenta o Morumbi ali, já faz um tempo, tal. E isso não faz de você um entendedor de categoria de base. Nada, zero. E agora que eu comecei a descobrir, até acompanhando o canal, conversando e tal, aí que você percebe que você não entende bolhufas mesmo. Tipo, quando você vê... Quando eu comecei a ter contato, né? Então o Rafa saiu da escolinha, aí... procura um projeto para ele jogar, tal. Que a virada de chave foi quando eu vi aqui na escolinha, cara, assim, o Rafa gostava, ele tinha Só pra gente não queimar a etapa. Brincando de bola no condomínio, segurando a bola na mão, vai pro colégio, desperta a vontade. No colégio você vê, ele gosta de bola. Agora, escolinha. Aí botei na escolinha e achei, tipo, no dali ele vai ser um craque, né? E aí depois você vê que que você percebe que depois tendo entendimento, você percebe que ele que é uma recreação.
E aí eu verificava assim que assim, podia ganhar, podia perder, ganhava troféu, ganhava um negócio. Então, assim, não tinha aquele negócio da competição. Totalmente lúdico. Que era uma coisa que quando eu era moleque me despertava interesse, né? O molequinho joguei futsal, gostava de competir. Era um jogador horrível, mas eu gostava de competir e tal. E eu vi que não tinha competição. E aí eu pensei, bom, deve ter uma segunda etapa, né? E aí que eu fui entender. Então eu não sabia a diferença de escolinha para projeto. Aí que eu vi projeto. E aí bota ele no primeiro projeto, e aí vai fazendo a caminhada que, bom, aí você já sabe de cor. Aí o Rafa, ele vai para um projeto, né? E a partir desse projeto, aí ele já começa a ser estimulado a competir, né? Exato. E aí ele vê, porque assim, quando essa migração, né, da escolinha para um projeto, você vê que assim, o jogo é mais pegado, a molecada tem mais intensidade, porque na escolinha é aquela brincadeira. Tem um menino que tem uma boa noção de bola, tem um menino que ele tá ali pra se entreter, que é justo também, e quando você vai para um projeto, você já vê que ele não chega a ser uma coisa tão pegada igual um clube, mas já é uma iniciação pro negócio. E aí quando ele vivenciou aquele ambiente ali, a primeira reação que ele teve foi de susto. Ah, mano, o que eu tô fazendo aqui e tal. Deixou de ser uma brincadeira de criança pra... Já tem outras crianças querendo ganhar dele, né? Exatamente. E só que aí ele se contagiou por aquilo ali. Aí ele começou a ver, começou a gostar. E eu também gosto, comecei a acompanhar ele. E aí ele teve as primeiras experiências, tal. E aí que foi desenrolando e ele foi pegando gosto no negócio. Para vocês entenderem a diferença entre escolinha e projeto, geralmente na escolinha... Vamos lá, vamos pegar um exemplo básico aqui. Quantas vezes por semana o Rafa treinava na escolinha? 2. 2. Quantas horas de treinamento? Era uma hora. Uma hora. É. Já era, acabou. Acabou. No projeto? No projeto são de 3 a 4 vezes na semana, dependendo se tem campeonato ou não. E também é treino de 1h30, mais ou menos. E aí já com uma complexidade de trabalho, já se dificulta, ou já não é mais o 2 mais 2 é 4, cognitivo, né? Coordenativo, faz skip, faz os negócios e tal. Aí já começa a realidade a ficar mais... Entendeu, pessoal? Essa é a diferença da escolinha pro projeto. Se você quer que o teu filho passe a competir, é importante que ele passe por um projeto e depois do projeto ele entre em um clube e o clube tem os teus níveis de competição. Então é assim, qual que é a caminhada? Como o Daniel falou, escolinha, 2 vezes por semana, 1 hora de treino. Projeto, de 3 a 4, 1h30 de treino. Isso porque ele é sub-11. Se ele fosse sub-13, seria de 4 a 5 vezes por semana. E se ele fosse de sub-15 em diante, 5 vezes por semana. E aí já começa a se introduzir já um trabalho de fortalecimento muscular. Aí quando chega no sub-17 já começa a introduzir ele num trabalho de fortalecimento já com uma certa hipertrofia, porque os garotos já estão se desenvolvendo fisicamente e precisa de ter força. Então é mais ou menos assim que funciona. E aí sim ele vai, né, para o clube e ele consegue estar dentro de um grupo e buscar o espaço dele. Bom, vamos lá, passou a fase dele de descobrir a bola, escolinha, projeto. Lá no projeto também tem o clube que disputa as competições de alto rendimento aqui em São Paulo, que é o principal mercado da bola hoje, são as categorias de base de São Paulo. Beleza. O Rafa, daqui a pouco, ele sai de uma escolinha, ou seja, ele sai de um garoto que pegava a bola na mão para poder... tá no meio de um monte de moleque para disputar uma vaga em um clube em um campeonato de alto rendimento. Aí que começa a complicar, e aí você descobre essa situação que você falou, que tem projeto que tem bandeira de clube, que foi o caso do time onde ele jogava e tal. Esse projeto, ele tinha a bandeira do clube, ele fazia a gestão da categoria sub-11, sub-13 lá. E aí ele começou, esse ano ele participou da Paulista Cup sub-12, então, por exemplo, jogou contra o Santos, contra o sub-12 do Santos, aí você vê o nível técnico da molecada. Então o garoto vai indo nessa caminhada e ele vai se contagiando por essa situação, ele vai aprendendo, né? E aí que entra o lance de você precisar ter um entendimento sobre as coisas, procurar. Foi aí que eu comecei a acompanhar mais o seu canal e tal, e a gente começou a estreitar a relação, de trocar ideia e tal, porque você vê que o buraco é mais embaixo, né? É complicado, gente, é bem difícil. E aí cabe muito a ter um equilíbrio emocional do pai e ter ali, ser uma pessoa bem racional, porque aí você pode ir para 2 extremos, né? Sim.